Laércio Santos, obrigado pela presença. Eu sei que você saiu correndo da sessão, a sessão foi até tarde, mas tem um tema importante a se falar, ou mais de um, e está aqui para dialogar com a audiência do Radar de Notícias. Boa noite, doutor. Boa noite, Guto. Boa noite a Carla, boa noite a toda a sua equipe. É a primeira vez que eu venho aqui depois da passagem do Pedro, né? E como todos que passaram por aqui, não poderia deixar de manifestar. Pedro foi uma pessoa importante para a cidade, importante para a política, sempre ajudando a fazer a discussão, e que Deus o tenha no descanso eterno e merecido, e que preserve a família, preserve o filho e acima de todo esse contexto, que também a gente fica muito feliz de estar aqui com vocês, pela continuidade do Radar, porque é importante levar informação, o Radar que é um precursor nesse meio de comunicação, depois vieram outros meios de comunicação copiando o formato, e eu acho que a continuidade com você, Guto, com os demais colegas, repito, é importante porque a nossa cidade é carente de informação, nós não temos canal de televisão, então a continuidade do Radar é de grande valia. Gostaria que o Pedro estivesse aqui, mas infelizmente Deus não quis. A última vez que eu estive aqui foi no dia 31 de agosto, fui o último vereador a ser ouvido pelo Pedro. Então, ficou essa marca, e eu estava até olhando agora há pouco aqui, mostrando para o Leonardo, filho do Pedro, e conversando sobre isso, né? E vai ficar sempre a lembrança dos porquês que nós nunca vamos ter resposta, só Deus para trazer essa resposta e que fica para a eternidade. E estou aqui para a gente continuar. A vida que é tão maravilhosa tem dessas surpresas que a gente não gosta, né? Sim. Eu preferia 1000 vezes, Laércio, estar desse lado daí. Sem dúvida. Quando eu vim aqui uma vez por semana, o Pedro aqui, acho que o Pedro é uma figura que ele seria muito importante para esse processo eleitoral que se avizinha, para a conscientização do eleitor, para cobrar os políticos, porque o Pedro, eu falei disso, a audiência que acompanha todo dia sabe que eu estou sempre dizendo isso, que há um senso comum na sociedade que ninguém é substituível. É mentira. Sim. O Ayrton Senna é insubstituível. Sim. O doutor Sócrates, jogador do Corinthians, é insubstituível. O Pedro Notaro, na comunicação de Guarulhos, ele é insubstituível. É um formato próprio, né? Agora ele deixou um legado, doutor Laércio, que esse legado é o compromisso que a gente consegue assumir com o senhor, com todos que sentarem aqui, com a audiência, que é o legado de uma redação que é adequada com todos, é educada com todos, mas é firme com todos também. Então, hoje, por exemplo, a gente vai falar de um projeto polêmico, que o senhor tem muitas críticas, embora o senhor seja favorável, você tem críticas à maneira como ele foi conduzido. Exato. Convidamos também o Geraldo Celestino, ele não conseguiu chegar, o Geraldo é favorável ao governo, não conseguiu chegar por conta de outro compromisso que ele tinha, realmente às 18h30, deu trânsito, a sessão foi até tarde. Sim. Inclusive, ele estará aqui na próxima semana para falar. Mas o Radar de Notícias vai seguir com essa postura de redação não perfeita, mas independente, dando voz a todos. Sim. Agora, doutor, explica pra gente. Hoje foi aprovado na Câmara Municipal a retomada da gratuidade no transporte público, nos ônibus, para os idosos a partir dos 60 anos de idade. Sim. Aliás, o senhor apresentou um projeto também, a Câmara fez uma provocação, eu diria, à classe política, à Câmara, ao Executivo, e aí a Prefeitura, o governo, levou esse projeto até a Câmara, ele foi aprovado, o senhor votou favorável, mas com muitas críticas ao governo, ao prefeito. Eu queria saber por quê. Bem colocado a sua pergunta. Foi uma questão provocada, de fato, Guto, no mês de junho, nos primeiros dias de junho, nós protocolamos um projeto na Câmara buscando a retomada do bilhete do idoso a partir dos 60 anos. E por que eu fiz isso? Todo o estado de São Paulo foi retomado desde janeiro do ano passado através de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa. Da mesma forma, na capital, a Justiça derrubou o bilhete do idoso a partir dos 65 anos. Então, se você tem a maior cidade do país, dentro do próprio estado de São Paulo, e o próprio estado a partir dos 60 anos, Guarulhos, fazendo parte da região metropolitana, também não tinha o porquê a manutenção do bilhete a partir dos 65 anos. Apresentamos o projeto colocava os vereadores numa situação difícil, que os vereadores que fazem parte da base do governo, e eles começaram a sentir o desconforto de não aceitar o protocolo do meu projeto, vamos assim dizer. Então, desde junho, a sessão da Câmara não vinha fluindo, porque estava tendo uma obstrução para não chegar até o meu projeto. O prefeito, o próprio secretário de governo, entre eles lá, decidiram encaminhar um projeto igual ao meu. Uma grande vaidade, uma grande besteira, a meu ver, porque poderia aproveitar o projeto da minha autoria. Mas eles alegam que é prerrogativa do Executivo. Mas, Guto,
A Justiça já decidiu, falei até sobre essa fala do ex-vereador americano, secretário de governo, de que a questão do vício, ela pode até ser questionada, só que quando você contempla no orçamento a situação, ela está resolvida. Então, na verdade, foi um discurso político defendido pelo secretário de governo americano que não prospera. Poderia os 34 vereadores assinar o projeto, o próprio prefeito, eu não tenho vaidade nenhuma. Eu me senti contemplado, Guto, porque a cidade ganha com isso, os nossos idosos ganham com isso, e a gente provou mais uma vez que a gente tem condição de fazer política, mesmo sendo o voto vencido na maioria das vezes. Através de um projeto, através de uma pressão, através de uma discussão, a gente conseguiu essa questão ser aprovada. E a realidade está aí para todos acompanharem, o nosso objetivo é a cidade. Né? O vereador é muito hábil, o vereador Laércio Santos, ele realmente apresentou o projeto, a gente sabe que a maioria apoia o governo, você tem a oposição, que também é importante, seria muito difícil essa aprovação, mas na política tem dessa, né? Fez a provocação, o importante é que o projeto foi aprovado, ele foi aprovado hoje já em segunda votação, e ele já vale a partir de agora, quando for publicado em Diário Oficial, ou só em janeiro? Então, agora cabe a redação final ir para o prefeito, ele terá que aprovar a sanção da lei, que assim se fala. Uma vez sancionada, Guto, se publicar, por exemplo, hoje ou amanhã no Diário Oficial, a validade é imediata. Então, aqueles que completaram os 60 anos o ano passado ou este ano e ainda não chegaram nos 65, já vão poder, lá na Guarupás, pedir o bilhete do idoso, o bilhete municipal, a partir e desde já, e não a partir do ano que vem. Já poderão acontecer. Vamos ter essa injustiça corrigida. Né? Demorou, viu? Agora, doutor, você tem usado muito a tribuna também para fazer críticas e cobrar a atenção das empresas de ônibus, a própria Guarupás, com o transporte público da cidade. Como é que você está avaliando o transporte público da cidade, de maneira geral? Eu penso, Guto, que o transporte público não é o Laércio, mas as pessoas que vêm fazer referência até nós, ele não está de grande excelência. Você veja que a própria questão das pessoas que têm necessidade especial, esses micros que foram instituídos na cidade, ele não permite o atendimento destas pessoas. E se você tem uma ou duas situações que não está sendo atendido, que é a chamada inclusão de direito, eu não posso dizer que o transporte ele está atendendo plenamente. A gente sabe que nas diversas linhas da cidade, até lá a nossa região lá do Taboão, você tem alguns transportes que não é respeitado os assentos necessários, a questão do idoso. Então, eu acredito que essa troca por micro-ônibus nos diversos pontos da cidade, não é só na região dos Pimentas, na região do Taboão, eu acho que não foi bem adequada e a cobrança é muito grande. Só que o parlamento, os vereadores cobram a posição do governo, o governo é persistente e insistente em achar que ele está certo e está satisfeito. E aí acaba a gente, muitas das vezes, levando a questão para o debate dentro do Legislativo, para cobrar do governo de forma pública, não porque eu quero ser agraciado pelo governo, mas a população que depende do transporte público, ela muito sofre. E a gente percebe que esses micro, na verdade, são perfeitas latas de sardinha, onde você coloca a população simples, que depende do transporte público, em uma situação bastante desconfortável. E eu acho que o governo precisaria tratar essa situação de uma forma melhor para o atendimento da população. Não só a própria população, como os próprios trabalhadores, Guto. Até porque a prefeitura, com autorização da Câmara Municipal, diminuiu, acho que zerou o ISS dessas empresas, né? Zerou. Que atuam no transporte público, e isso precisa ser retornado investimento para melhorar o transporte público. Quem aí anda na cidade, independente de usar o ônibus ou não, mas circula pela cidade a pé, ou com seu carro, ou com sua moto, não passa por ônibus extremamente lotados e pessoas em pés. Enfim, às vezes passa o ônibus, o motorista não para no ponto de ônibus porque não cabe mais pessoas ali, realmente precisa melhorar o transporte. Você vê uma situação, a gente não enxerga muitas das vezes situações do dia a dia do transporte, como você bem falou do ISS, quando foi zerado o ISS, lá no texto da lei, está claro que as empresas teriam que se preocupar na melhoria do transporte público, não só a melhoria do transporte público, como também o conforto para os trabalhadores. Você vai em qualquer ponto final de ônibus aí, procura saber aonde que o funcionário ele vai utilizar para fazer suas necessidades fisiológicas. Não existe.
Você acha que no transporte público da cidade não já era para ter um banheiro próprio, banheiro químico, local para eles se alimentarem, para beber uma água? Nós não temos, Guto. Nós estamos falando da cidade de Guarulhos. Eu apresentei um projeto de lei procurando impor às empresas que tenham nos pontos finais local salubre de atendimento. A Justiça do Trabalho, ela já tem cobrado das empresas, inclusive indenização por dano moral, quando esses trabalhadores não têm local adequado para o trabalho. Então, esta é a responsabilidade da prefeitura fiscalizar as empresas, cobrar das empresas, por isso que você bem disse, foi reduzido o ISS para trazer melhoria, tanto para o transporte público, como para esses trabalhadores, mas não é o que a gente, infelizmente, enxerga no transporte da cidade, e aí fica as cobranças, as críticas e muitas das vezes até mesmo judicialização de questões como essa da ausência de sanitário, local apropriado para eles se alimentarem ou até mesmo uma água para beber. Não, uma pauta bastante importante, porque o trabalhador, o motorista, o cobrador, enfim, quem trabalha com transporte também precisa de ter uma condição de trabalho, bem como o usuário, né? Quando chega no ponto final, tem algum tipo de estratégia para que essas pessoas possam ser atendidas. 18h53. Agora, doutor, também teve um projeto lá na Câmara votado hoje, que é bastante polêmico, que também teve a sua crítica, inclusive na tribuna, que é com relação à aquisição de um prédio pelo IPREF, que poderia, enfim, acontecer de uma maneira mais rígida e atender mais requisitos para se tornar uma operação mais pública, vamos dizer assim. O que o senhor tem a dizer sobre esse projeto? Então, eu sou da opinião que o poder público ele precisa ter prédios próprios para não ficar pagando aluguel ad eterno, eternamente, porque são equipamentos que vão servir para a eternidade e não tem por que gastar seus 2 milhões, 3 milhões por mês de aluguel. O município paga tudo isso de aluguel nos diversos prédios da cidade, aqueles que são locados. Você vai aqui no CEMEG da Avenida Salgado Filho, ali é um prédio que está alocado por R$80 mil, e ali não precisaria o município ter aquele prédio locado, poderia ter um prédio próprio. O prefeito encaminhou para a Câmara o projeto de lei pedindo autorização para comprar o prédio onde hoje está o IPREF, que é locado, que fica ali na Rua do Rosário, ali perto do Adamastor. Prédio esse de 400 metros quadrados de terreno e tem uma edificação lá, já é ocupado pelo IPREF, e o prefeito quer autorização da Câmara para pagar próximo de R$8 milhões. Eu tenho propriedade naquela região, eu lido com alguns imóveis na cidade, eu sei mais ou menos qual é o preço daquela área. Não é este preço, Guto, que foi encaminhado para a Câmara Municipal. Foi encaminhado o projeto. Quando você encaminha um projeto, você vai reformar esse espaço aqui, por exemplo, você não vai fazer um orçamento somente, você vai fazer 2, 3 orçamentos. Quando você não conhece os profissionais, você vai buscar aquele que dá melhor qualidade e o preço do serviço que vai ser feito. Chegou esse projeto em junho lá na Câmara, queriam votar correndo o projeto. Eu fiz crítica naquele momento, Guto, dizendo que um projeto para comprar uma área de 400 metros quadrados por 7 milhões e meio, estava superestimado. Eu não tenho a menor dúvida que tem irregularidade nesse projeto. O prefeito pressionou os vereadores para votar o projeto, ele foi votado hoje em primeira e segunda votação, não buscaram novos orçamentos, mantiveram o mesmo preço mínimo e foi aprovado. Eu não tenho, repito, a menor dúvida que essa questão será judicializada e a justiça há de se posicionar, porque você não pode ter uma aquisição de um bem estimando um único preço de 7 milhões e meio e dizer que está tudo certo e que a Câmara tem que aprovar. Tem coisa errada, foi essa minha colocação que eu fiz. Eu não sou contra o IPREF ter prédio próprio, né? Eu sou a favor. Eu não só disse que sou a favor, como poderia, o Pedro falou muito aqui no programa. Eu ia comentar do Pedro. Sobre a área do SESI. Eu ia comentar sobre o Pedro Notaro. O Pedro Notaro, sobre esse projeto especificamente, ele falou: Guto, quer apostar comigo que o Paulo Roberto não vota favorável a esse projeto? Paulo Roberto, o vereador, que inclusive não esteve na sessão hoje, mas enfim, dito e feito, não votou favorável ao projeto, porque é um vereador muito experiente, hábil e tal, e inclusive pode, às vezes, estar incorrendo algum tipo de equívoco na hora da votação, né? Então nós não somos contra, pelo contrário, sou a favor de sair do aluguel, mas não nessas condições. Eu tenho para mim que aquela área ali não passa dos seus 3 milhões, 3 milhões e meio. Agora, você autorizar o dobro do valor. Não dá. Vamos aguardar novos capítulos aí desse projeto. Bom, registrar aqui a audiência do João Vitor, da
Vereda Santos, Alexandre Custódio, Marina Dias, Danilo Novaes, Viviane Notaro, Viviane que é sobrinha do Pedro Notaro, Cíntia Novaes, Evanildo, quer saber quando que começa a valer esse projeto de lei sobre a gratuidade para o idoso a partir de 60, o doutor já respondeu assim que for publicado no Diário Oficial. Agora tem um comentário do João Vitor aí, uma pergunta, vê se o Rafa consegue trazer para a gente. O João Vitor está na audiência, ele está questionando a questão da mobilidade urbana e bicicletas no Bosque Maia, que para ele não ficou muito claro aquele projeto. Que você pode falar para o João Vitor? Eu apresentei um projeto na Câmara, foi votado, foi aprovado e o prefeito vetou. Esse projeto, ele tratava não de proibição de bicicleta no Bosque Maia, ele tratava da questão de bicicleta na pista de caminhada. Você ter bicicleta e pedestre ao mesmo tempo, você está prevendo uma tragédia em algum momento. Eu particularmente não me sinto à vontade quando eu vou andar a pé, fazer uma caminhada no Bosque Maia, as bicicletas às vezes passam em alta velocidade, às vezes é uma pessoa que não tem consciência, realmente, se pega um idoso ou uma criança é bem complicado. Eu sou a favor da bicicleta, ando de bicicleta, mas o local não é apropriado. Vamos dizer que a administração resolva falar das 10 da manhã às 15 horas, só bicicleta, e nos demais horários só pedestre. Então eu apresentei a proposta para discutir esse tema e para que fosse regulado. O prefeito vetou, no entender dele que era interferência do legislativo na gestão, e a Câmara manteve o veto. Eu estou agora cobrando o prefeito qual a regulação que ele vai ter para a situação. Por quê, Guto? A sua preocupação é a minha e de muita gente. Qualquer momento desse nós teremos, e aliás já tivemos algumas situações, não que eu conheça as pessoas, mas chegou até a mim, de pessoas que já tiveram abarroamento com bicicleta naquela pista. É essa a minha preocupação, não é proibir bicicleta e nem proibir o pedestre, mas compatibilizar as duas situações de modo que um não coloque em risco a vida do outro. Tá certo, doutor. 18h59, último minuto final dessa edição do Radar de Notícias. Quero agradecer a sua presença e até uma próxima. Eu que agradeço, Guto, e até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço. É isso aí, um forte abraço. Chega ao final essa edição do Radar de Notícias. Até a próxima. Obrigado pela sua audiência. No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Radar de Notícias.